É uma geração burra. A dopamina constante gera aversão ao esforço intelectual. Dopamina detesta a leitura. Qual que é o paradoxo moderno? Informação infinita com atenção limitada. A gente sabe um pouco de tudo, mas não domina nada. É superficial o que você está consumindo, mas num volume muito grande. Falo para meus filhos que é muito isopor, enche a barriga, mas não traz nada. Não me entenda mal, eu não sou contra a tecnologia, mas eu acho que é possível que, da mesma forma que você pode ficar gordo com excesso de comida, você pode ficar burro com a facilidade com que a informação é obtida. Começando mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia. Abraham. Huang. Hoje só Abraham. Tá bom. Bom, hoje a gente vai gravar um episódio sobre atualidades e o ponto aqui é o vazio intelectual da era tecnológica. A gente vai trazer um paradoxo. A era tecnológica, que é a era da informação, tem uma avalanche de informação à disposição, mas existe um vazio intelectual. Cara, o que me preocupa no tempo de hoje, você ter cada vez, por exemplo, até com o IA, ChatGPT, Cloud, blá, 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 você tem um acesso muito fácil à informação, mas as pessoas estão mais fracas intelectualmente. Ou seja, um paralelo bem tosco é: ninguém mais sabe chegar nos lugares sem o Waze, ninguém mais consegue decorar número de telefone, porque você tem ferramenta para isso. Mas tudo bem, você não tem que jogar fora o computador e voltar para a máquina de escrever. Mas como você consegue retomar a acuidade intelectual, a potência intelectual, mesmo com essas ferramentas que facilitam tanto, entendeu? É engraçado pensar que houve um tempo em que você não tinha nada disso e as pessoas produziam obras como Platão, Sócrates, ou mesmo quem escreveu a Bíblia lá. As pessoas produziam coisas geniais sem ferramenta, era na tinta, pena. E agora hoje a gente tem tanta coisa, será que a gente tem essa mesma condição de construir e gerar coisas geniais, entendeu? Eu vou defender um pouco mais um outro lado da tecnologia. A tecnologia, ela permitiu que muito mais pessoas pudessem ter acesso a ferramentas que antes eram exclusivas a lugares ou a classes sociais. Vou pegar um exemplo do meu universo quando eu comecei a trabalhar. Edição de vídeo. Editar vídeo nos anos 90, você precisava de um equipamento de centenas de milhares de dólares. Tá. A tal da ilha de edição. Sim. Que hoje qualquer celular faz 1000 vezes melhor do que aquilo de 100, 200 mil dólares. O status quo subiu muito. Então, hoje a gente tem pessoas produzindo todo tipo de conteúdo, claro, conteúdos agora com menos qualidade, com mais velocidade, com menos pensamento, mas sem pensamento crítico, concordo. Mas permitiu que muito mais conteúdo pudesse ser produzido por pessoas que antes não tinham a menor chance de produzir essas coisas. Pegando esse exemplo, hoje a gente consegue produzir em muito mais volume, mas será que a gente consegue produzir no nível de qualidade e genialidade? Eu creio que a capacidade humana não deixou de ser produzida. Continua nascendo Da Vinci, Michelangelo, eles continuam nascendo. Como hoje eles conseguem se desenvolver para chegar no total potencial deles, entendeu? Por que esses caras conseguiam? Porque eles não tinham o que fazer. Eu concordo que tem que se desenvolver pensamento crítico para você criar essas obras-primas. Mas eu estou, de novo, defendendo aqui uma classe mais primária. E eu vou trazer mais um exemplo. Câmera fotográfica digital, ou câmeras de filme, antigamente. Você tinha uma limitação. A curva de aprendizagem de um fotógrafo nos anos 80, 90 era bem mais complexa, porque você tinha que entender até de química no laboratório. Sim. Você tinha que clicar e errar, e descobrir lá na frente que você errou e voltar depois para refazer. Hoje, você consegue ter o resultado instantâneo. Aí as pessoas começaram a clicar de tudo, sem critério. Começa a clicar de qualquer jeito. Sim, hoje em dia... E vai clicando. Mas eu também acredito que se criou uma nova modalidade de fotografia. É um novo tipo de expressão. A gente também não pode só ficar comparando. Você trouxe algumas referências, né? Michelangelo, referências que para a época eram expressões assim excelentes. E marcaram a história. Mas a gente tem novas expressões hoje que, por causa da tecnologia, estão aparecendo. Agora, se isso vai permanecer, só o tempo vai dizer. Deixando bem claro,
Não me entenda mal, eu não sou contra a tecnologia, mas eu acho que é possível que, da mesma forma que você pode ficar gordo com excesso de comida, você pode ficar burro com a facilidade com que a informação é obtida. Porque o que está acontecendo hoje é analfabetismo funcional, pessoas muito mal preparadas, pessoas que não têm profundidade, não conseguem escrever nada, não conseguem ler, não conseguem interpretar, ainda que tenha acesso a muita coisa. E aí que está o ponto. Você vai dar essas ferramentas que têm esse potencial incrível nas mãos de pessoas que não têm, por exemplo, no Brasil, que a gente fala em taxas altíssimas de analfabetismo funcional. Quer dizer, a pessoa ela sabe Você ler. falou rápido só para me humilhar. Não é? A gente vai ter hoje uma população brasileira que sabe ler, mas ela não consegue interpretar, por exemplo, uma bula de remédio, que é a régua que se usa. Não consegue entender uma bula de remédio. Mas aí você vai dar ferramentas, informação, acesso para essas pessoas. Você vai evidenciar um problema anterior, primário. Exato. Qual que é o paradoxo moderno? Informação infinita com atenção limitada. Quando você lê um livro, você tem um certo volume de informação com uma profundidade, mas com uma velocidade lenta. Quando você, no mesmo tempo, no Instagram, você vai ter acesso a um volume muito maior de informação, talvez com uma captação muito menor e com uma profundidade muito menor. Então, assim, mas ao mesmo tempo, um consumismo muito grande com pouco processamento. Então, geralmente, não gera muita reflexão, é superficial o que você está consumindo, mas num volume muito grande. Falo para meus filhos que é muito isopor, enche a barriga, mas não traz nada. A gente sabe um pouco de tudo, mas não domina nada. Então, também, eu vejo isso em Instagram. Cara, você vai ver muitos assuntos, mas tudo superficial. Ele vai te entregando muito daquilo que você gostou, mas sempre com muita superficialidade. E o resultado é uma superficialidade generalizada. Por exemplo, eu gosto de sumô. A luta. A luta, eu gosto. Houve um tempo em que eu entrava no YouTube e aí eu acompanhava um campeonato. Então, os campeonatos de sumô, o principal campeonato, dura 15 dias. E aí, o que eu fazia? No YouTube, eu ia assistindo todos os dias. Então, todo dia, e as lutas são super rápidas, né? Então, em 15 minutos, você viu todas as lutas, porque elas são rápidas. Hoje, eu recebo no Instagram o highlight. Não é a mesma coisa, sabe? Não é a mesma coisa, cara. Eu recebo só como é que fala? A cereja. Tem sabor no bolo inteiro, entendeu? Eu não sei nem expressar isso, mas eu sinto que, putz, perdi aqui. Eu tenho visto o pessoal que já não tem paciência de assistir um jogo inteiro, sei lá, de basquete, futebol, o cara vai ver o highlight. Existe o valor no todo, entendeu? Então, eu recomendo muito, eu tenho até começado a postar no Instagram, não sei se você viu, minha opinião sobre alguns livros. Então, eu ponho a capa, eu pus do Iracema e Guarani. Eu li o livro e, cara, você pega outras nuances. Você pega o estilo do autor, você entra na história, você imagina. É muito diferente de pegar o highlight. Eu lembro quando lançou o livro Caçador de Pipa. Eu não comprei na época, e na época... É antigão, né? É antigo. Depois, na sequência, veio para o Brasil o audiolivro dele. Em CD. Falei, vou comprar o audiolivro para escutar enquanto eu estou dirigindo. Só que depois eu fui ler o livro. São duas coisas diferentes. A experiência é diferente. Pelo fato de ter uma voz que narra o livro. Cara, eu não estou falando de um chat GPT que respondeu, ou um vídeo de YouTube que fez um livro inteiro. É o livro inteiro, sendo livro. Como a Bíblia sendo lida, né, como a gente tem a Bíblia sendo lida todo dia, era o livro. Mas o fato de ter uma voz que materializava aquilo já tirava muita coisa da minha imaginação. Cara, muito louco isso, né? É muito louco. Eu insisto muito com os meus filhos para eles lerem. Muito, porque faz muita diferença. Seguindo aqui um pouco do roteiro. Quais são alguns sintomas do vazio intelectual? Dificuldade de concentração, leitura fragmentada, ou seja, você não consegue terminar nada que você lê. E eu percebo isso nos meus filhos, não tem paciência de ler, ou cansa muito quando lê. Ou seja, você consegue ficar 1 hora no Instagram, mas não consegue ficar 15 minutos lendo um livro. Isso é fadiga mental, meu. Você está acostumado... O músculo não está treinado. Não, exatamente. Dependência de resumo e vídeo curto, opiniões rápidas, sem base sólida e muito estímulo, pouca reflexão. É uma geração burra. Não consegue ter abstração, um nível de abstração bom, não consegue resolver problema, não tem paciência para as coisas. Isso é muito problemático. E, inclusive, conecta com outro episódio nosso que a gente falou no Conselho para os Jovens. Cara, se você quer se diferenciar, leia um livro. Se você consegue ter a força mental, o músculo mental para ler um livro, a paciência, cara, você vai diferenciar. Nessa época que a gente vive, nunca foi tão importante você conseguir ter paciência para ler um livro. Eu sou meio chato de falar de livro, mas, cara,
Não consigo reforçar mais essa mensagem, sabe? Antônio, eu acho que não, você não está no papel de um chato, não. É que você viveu essa transição. E quando você vive hoje, os dias de hoje, com tanta informação, com tanto vídeo curto, resumo, o seu músculo já está treinado. Então você consegue ter uma relação com isso mais equilibrada, mais controlada, até diria satisfatória, porque para quem não tem esse músculo treinado, vira quase uma relação de dependência. Eu não consigo fazer se não é desse jeito. A gente que viveu essa era analógica, isso me dá uma angústia, cara. isso se reflete a muitas outras áreas. Se não tiver aquela ferramenta, não sei como vou fazer. Se não tiver esse resumo, não sei como é que eu vou entender. Quem viveu essa transição, você está tendo essa angústia, porque você olha e fala, gente, tem um mundo, é totalmente possível, é tão lindo, por que a gente precisa fazer isso tão pequeno, diminuído? Sim. Talvez essa seja a sua angústia. Pode ser. Eu sei lá, eu sinto que as pessoas estão me empobrecendo muito. Sabe uma coisa, uma briga que eu tenho com a Paula? Ela ouve todos os áudios dela no vezes 2. Você também é desses, não é? Algumas pessoas são... Tá bom, eu algumas preciso pessoas... escutar no vezes 2, e parece que está no 1. Não, tem Teve gente uma que é vez que eu necessário. falei para minha esposa, escuta esse áudio aqui. Acabei de tocar no 2x. Ela, não, você está diminuindo. E estava devagar. Você tá brincando. Tá, mas segue aí. Até sei quem é. Mas eu me incomodo, eu falo, cara, você não tá tendo paciência. E quando eu vou falar, ela também não tem paciência de me ouvir. Eu falei, bicho, calma, cara. Vamos relaxar nesse negócio aqui. Você entende o que eu tô falando? Parece que tá muito acelerado, cara. Não tem tanta informação no mundo assim. Eu acho que a gente não dá conta de tanta coisa. Você é meio acelerado. Eu sou remanescente, não. Eu sou remanescente da geração X. Eu gosto de falar ao vivo, telefone. Tem um aplicativo no telefone que chama Telefone. Eu curto também. E eu uso bastante esse Você é uma das poucas pessoas que eu falo no telefone pequenininho. Eu gosto. E as minhas chamadas são longas. A gente se fala por telefone. A raiz do problema, o cérebro foi sequestrado por estímulos rápidos. A dopamina constante gera aversão ao esforço intelectual. Dopamina detesta a leitura. Troca de profundidade pela velocidade, ou seja, o pensar virou custoso, o consumir virou automático. Muito bom isso aqui. É o lugar onde nós estamos hoje. E pensando aqui em paternidade, é nossa responsabilidade como pai, primeiro, não se deixar levar por isso. Agora, que ano que você nasceu? 80. Você não merece, você não é geração X. Até 81. Cala a boca. Você quer entrar nessa geração X porque é mais legal, né? Eu tenho todos os traços da geração X. Tá bom. A gente não foi criado... É que você é um geração X sabor baby boomer. Eu sou um geração X sabor milenial. Tá bom, tá bom. A gente foi criado sem essas coisas, então a gente já tem uma estrutura. Mas os nossos filhos não, cara. Os nossos filhos já foram criados. Nosso filho não tem que esperar para assistir desenho. Ele assiste na hora que ele quer. Então, assim, a gente como pai tem que ser intencional para gerar nos nossos filhos um pouco mais de disciplina mental, de força mental, porque senão, eles estão perdidos, cara. Vai ser cérebro de geleia, entendeu? Que não consegue fazer nada, que não consegue realizar, que não tem disciplina, não tem força de vontade. É sério isso, meu. O quanto antes, cara, sabe, a gente endereçar esse negócio. Porque eu entendo quão fácil é dar o celular para a criança ficar quieta. Eu entendo isso. Eu não sei o que vai ser as próximas gerações, entendeu? De falta de estrutura mental mesmo, cara. Existe um movimento dumb phone. Existe um movimento analógico, voltando às... É real isso. É real. Tem pessoas que estão fazendo intencionalmente esse retrocesso. Começa como um detox, mas depois elas entendem que é um processo criativo. Vou dar um exemplo de eu preciso muito disso, cara. Produto que está vendendo bem. Aquele celular. Não é de celular. É uma máquina de escrever século XXI. É uma máquina de escrever como se fosse um teclado com uma tela que foi feito para pessoas que precisam produzir texto. Então, você não vai ter ferramentas de ChatGPT, correção de ortografia, gramática. Mais com a leveza de um teclado. E com a facilidade de salvar na nuvem, transferir direto para o seu celular. Também está tendo um aumento de usuários jovens procurando câmeras analógicas. Sim, eu vi isso aí. E também isso que você mencionou, né, de celulares sem as funções, ou que limitam bastante as funções, ao ponto de ficar a experiência, por exemplo, de um Instagram ficar sofrível, então não te dá mais... Não, a dopamina ela é muito mínima. Cara, você sabe que às vezes eu sinto que eu tenho momentos em que o meu cérebro tem um respiro e aí a criatividade vem mais forte. De manhã, logo que eu acordo,
parece que, cara, eu tô num estágio ainda... Você tá limpo. Tô limpo e vem grandes ideias. Eu sinto isso muito na igreja, no momento de louvor, sabe? Você tá ali e parece que você consegue, tirando a parte espiritual, né? Que você não tá tão preocupado com o próximo estímulo, sabe? E aí teu cérebro parece que ele fala, cara, eu precisava desses 5 minutos para te dar uma ideia boa. Não vou dizer que é uma receita, acho que cada um tem um balanço que você pode fazer, mas eu vou dar um exemplo assim, que eu tenho praticado em casa. Final de semana, por exemplo, eu leio o jornal impresso. Bom. E eu intencionalmente não quero ler as notícias online. Eu quero ter o tempo ali. Eu sei que é engraçado, né? Porque quando você pega o jornal, já é old news, né? Sim, hoje já em de dia, ontem, né? Hoje em então dia. já está desatualizado. Mas é bobeira isso. É uma experiência, é uma imersão, eu diria. Não, ler um editorial, cara. Eu gostava tanto de ler o editorial do Estadão, né? Mas o detox que você pode fazer não precisa ser algo assim drástico. Pequenos momentos durante o dia, mesmo com nossos filhos, a gente pode fazer pequenos ajustes. Eu sei que a gente já falou sobre controle parental, tempo, mas não é só isso. É explicar. Por exemplo, eu explico para os meus filhos, como eu gosto de tecnologia, computadores antigos, eu explico para os meus filhos, isso veio disso daqui. Deixa eu te explicar qual que é o processo que gerou esse negócio tão simples que você aperta um botão, ele surgiu disso aqui. Gera um pensamento crítico, mínimo. Mínimo. Mas traz um pouco de consciência e te faz pensar. Eu gosto disso. Tem uma prática também muito boa que, se eu não me engano, é uma prática judaica, que é de estimular a discussão. Então, aceitar. Se você fala, a parede é branca, aquela parede é branca, aqui. O Patricast está aceso. Aí o teu filho fala, não está. Por quê? O que você pensa disso? Sabe? Extrair pensamento lógico, dar asas à discussão de uma forma saudável. Porque faz pensar, faz elaborar, entendeu? Muito legal isso. E não ser só informação, sim ou não. Tal. Até nos Estados Unidos tem muito aqueles torneios, né, nas escolas de debate. Eu acho muito legal incrível, também. Incrível. Um caminho de correção aqui, que a gente sugere reduza os estímulos e volte à leitura profunda, crie disciplina de foco, que é o tempo sem distração, pense antes de opinar e consuma menos e processe mais as coisas. Eu separei uma frase aqui que diz assim, a gente não está com déficit de informação, obviamente. Estamos com déficit de gestão. A gente precisa processar, precisa ter mais tempo com essas informações. Sim, eu ouso dizer que os pais que investirem na força mental dos filhos vão ajudar muitos filhos. Então, é mais importante o pensamento crítico, a capacidade de pensar e de ser profundo, do que saber operar as ferramentas, que eles vão aprender de qualquer forma. Muito bom, a gente terminou aqui um episódio sobre atualidade e o nome é O Vazio Intelectual da Era Tecnológica. Obrigado, Ibrahim. Nos vemos na próxima. Um abraço.